A fé que não foge, o Deus da provisão. Esse é o título. A fé que não foge, o Deus da provisão. A fé não pode fugir não, viu? A fé tem que enfrentar. Por quê? Pelos olhos da fé. Sabe? Eu gosto muito, quem me conhece sabe, sempre quando eu leio a Bíblia, parece que eu entrei numa máquina do tempo e vou lá. É massa isso. Se você de casa, você daqui, experimentar isso, é muito legal. Você vai falar sobre a mulher samaritana, você imagine estando lá junto. Porque na Bíblia, às vezes, são 2 versículos, mas aquilo, às vezes, passa muita coisa. Então, eu entrei numa máquina do tempo e eu estou numa montanha. E ali eu ouço 2 passos. Na verdade, 4 passos. Como se fossem 2 pessoas. Eu ouço um passo mais forte e um outro menos. Um outro um pouco mais rápido do que o outro, um pouco mais leve. Eu observo, parece pai e filho andando junto, subindo o monte. De repente eles chegam lá no fim do monte. Eles chegam no topo do monte, sucesso, vitória. Chegaram no topo do monte, mas de repente eu sinto um cheiro estranho. Eu começo a sentir um cheiro de queimado, sabe? Como se fosse uma lenha queimada. E eu sinto esse cheiro. Aí eu coloco no espírito a mão e sinto um frio. Frio do cutelo, como se fosse um machado. E eu sinto um misto de tensão e de esperança no ar. E aí eu entro em Gênesis 22, 8. É o texto de hoje. Gênesis 22, 8. Grita aí bem alto, Abraão. Gênesis 22, 8. Gênesis 22, 8. Vai, o texto. Bem alto. E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Glória a Deus. Pai, que sua palavra seja a única a reinar aqui essa noite. Que ela toque no nosso coração, Pai. Que ela tire de nós todo o nosso eu. E nos encha com essa fé, Senhor. Com essa fé que sabe que o Senhor já proveu. Em nome de Jesus. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Que idade vocês acham que Isaac tinha quando subiu com Abraão lá no monte? Chuta aí. 8, 14, quem dá mais? Isaac tinha no mínimo 20 anos e no máximo 37 anos. Abraão já sabia, Abraão já tinha mais de 100 anos. Eu creio, assim como alguns historiadores, que Isaac tinha 33 anos. Eu vou dizer eu creio, porque aquilo ali é muita simbologia de Cristo. E Cristo foi sacrificado, crucificado com 33 anos. E Isaac recebeu a provisão de Deus, que foi o Cristo. Mas no Cairós estava tudo acontecendo da mesma maneira. Mas repito, a Bíblia não deixa isso claro. Alguns historiadores dizem que se Abraão tiver 100 anos, ele vai ter 20. Ele vai vagar entre 20 e 37 anos. É a idade dele. Ele já era um homem feito. Ou seja, ele sabia, ele não era um menino de colo que não sabia o que ia acontecer. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. Ele tinha força para carregar a lenha para sacrificar ele próprio. E por Abraão ser velho e ele ser um homem forte, ele poderia reagir, dar um mata-leão no pai e fugir daquilo. Você entende isso? Mas eu quero focar aqui em algo grandioso. Ele não gritou, ele não resistiu e ele não tentou fugir. Eu poderia terminar a pregação aqui agora e estava bom, sabia? Só com esse ensinamento. Quem vivesse isso na palavra de Deus, gente, viveria tudo que Deus tem para oferecer. Será que a gente pode dizer para a gente mesmo? Se você quiser falar bem alto, você diga.
eu tenho que parar de fugir. Eu tenho que parar de lutar. Eu tenho que parar de tentar resistir quando é propósito de Deus. Cara, vamos dar a bênção apostólica aqui. Porque isso já seria suficiente. Mas Deus quer ensinar algumas sabedorias para a gente hoje. E eu dividi em três tópicos aqui. Quando eu falar tópico 1, significa sabedoria 1. Tópico 2, sabedoria 2. E tópico 3, sabedoria 3. Então vamos lá. Primeira sabedoria, a força do silêncio e da submissão. Aos olhos desse mundo, Isaac, ele passaria como um fracote. Aos olhos desse mundo, não, é pra gente mesmo. A gente ia dizer, cara, como é que você permite isso? Claro que não, Deus tem um propósito aí com você, prometeu, agora ele está dizendo que você vai ser sacrificado. Seu pai está amando do diabo. Dá um zafanão nele, corre, foge. Aí hoje ainda dizer assim, né? Porque aquele que não enfrentar pai e mãe por causa de mim. Mas não, cara. Isso aqui é tremendo, eu te digo, meus irmãos. Para os olhos de Deus, isso não é fraqueza. O que Isaac fez e o que a gente pode fazer é uma fé no nível mais alto que existe. A fé que se cala. A fé que não luta contra, a fé que não foge, porque confia que Deus cumprirá a palavra que Ele prometeu. Cara, a nossa natureza humana, ela grita diante do desconforto. Vocês têm que pegar isso aqui, porque se a gente não pegar isso aqui, a gente vai para casa, e eu te digo, não adianta nada vir ao culto. Não adianta, essa palavra aqui veio da boca de Deus. A gente luta por nossos direitos. A gente quer reclamar quando as coisas não saem como planejamos. Ou a gente sempre tende a fugir da dor. Ainda que a gente lute contra a vontade de Deus. Parece que quando vem as coisas que tiram a gente do conforto, ou que parece que vai em um caminho que vai te tirar do controle total, mesmo que Deus queira que você passe por isso, a gente grita, a gente luta, e se alguém entrar no nosso caminho, é a gente que vai ter um cutelo para decepar o pescoço dessa pessoa. Mas Isaac não. Isaac entendeu que a lenha era para ele, gente. Olha que coisa tremenda, gente. E ainda assim, ele decidiu confiar no Deus de seu pai. Você confia, Silas, no Deus? Glória a Deus. Eu quero que vocês digam alto se tiver coragem. Se a lenha é para mim, digam, se a lenha é para mim, eu não vou fugir. Agora de uma vez só, se a lenha é para mim, eu não vou fugir. Eu estou falando, você que chegou agora, eu vou te dar um crédito. Que Abraão levou Isaac para ser sacrificado em cima daquele monte. Isaac já era um adulto, de 20 a 30 anos. E ele carregou a própria lenha, sabendo que era para ele, mas não tentou fugir. Pense aí, gente. Olha, uma coisa, eu vou dizer uma coisa muito fácil de vocês pensarem. Pense aí quando a gente enfrenta uma crise. Diga aí, Gina, não? Ei, Jorge. Pense aí, gente, quando a gente enfrenta uma crise, uma demissão inesperada, um diagnóstico difícil, uma injustiça, eu vou falar de uma maneira bem boba, mas uma injustiça daquela bem injusta mesmo. Quando algo sai como a gente não quer de jeito nenhum. E a nossa primeira reação, gente, ao desespero, é o barulho. Porque a natureza do homem termina ultrapassando a natureza de Deus. Por isso que eu falo, Abraão já falou aqui também, Rose, acho que todo mundo aqui fala, quando está no Espírito que quer pregar, e que fala assim, uma das coisas mais difíceis é declarar aquilo que Paulo declarou, já não vivo mais eu, mas Cristo. Na última vez você falou isso, mas Cristo vive através de mim. Mas esse é o objetivo. Porque isso é que vai fazer a gente andar como Cristo andou, gente. A gente vai para as redes sociais. Eu vou postar milhões de coisas para ver se o povo acorda. A gente briga com quem está perto.
A gente questiona Deus, a gente questiona a maneira de Deus fazer as coisas. Eu hoje, a coluna voltou a doer muito hoje. Aí eu falei assim, eu vou na academia, ali do lado, para fortalecer, e aí vou deixar essa piscininha aqui descoberta para eu depois cair nela. Aí eu ia estar sozinho, minha esposa estava se arrumando para a igreja já, fazendo a unha. Aí eu entrei, aí fiquei ali meditando, aí começo a falar em línguas com Deus, a orar no Espírito, a orar. E a minha carne queria já começar a indagar algumas coisas. Mas aí, como a gente está sozinho no Espírito, a gente vai vendo que não. A gente vai ficando na paz, aí quando a gente quer dizer alguma coisa, se você prestar atenção, o Espírito Santo vai dizendo outra, né? Vai dizendo, calma, calma. Aí você fala assim, então me fortaleça, Senhor. Então me fortaleça para eu saber aprender o que o Senhor quer me ensinar. Mas, Senhor, eu quero viajar para esses países, eu quero ajudar essas pessoas que não têm o que comer, eu quero fazer isso aqui. Estou abrindo aqui o coração, que eu falei para Deus, eu quero fazer isso para o Senhor, não é nada. Prover não é nada para o Senhor. Mas com a sua vontade. Mas a carne quer. Por quê, Senhor? Eu poderia estar botando mais na construção lá, aí agora que a construção mais precisa, eu não tenho um centavo para botar mais, Senhor. Por quê? Às vezes ele quer que outros colaborem. Ele quer abrir a porta para outros semearem. Eu não sei. Os planos de Deus são muito maiores do que o meu, são muito maiores do que de vocês. Eu vou gritar, eu vou fugir. Não, se a lenha é para mim, eu tenho que ir lá e confiar que os propósitos de Deus vão prover. E se não prover, eu vou para a glória. Não é? É o instinto de sobrevivência gritando alto. Você sabe o que guerreia contra o espírito? Vocês vão dizer a carne, mas sabe o que é a carne? O ego. É o nosso ego gritando alto. Mas eu quero dizer algo poderoso para você essa noite. Eu sempre trago, quando eu falo do Antigo Testamento, eu tenho que trazer Cristo. Espera só passar o carro. Assim como Isaac ficou em silêncio no altar, Jesus, séculos depois, foi como ovelha muda ao matadouro por nós. Jesus não subiu carregando uma lenha. Ele subiu carregando uma cruz da vergonha, gente. O pai de Isaac, Abraão, não esse Abraão, outro Abraão, o pai de Isaac sabia que Deus ia prover. O pai de Jesus, Jesus sabia que o pai não ia prover, que ia matar o filho dele para honrar e pagar a morte no lugar de Isaac, que não morreu, e no lugar de todos nós. Jesus foi mudo ao matadouro. Primeiro, Isaac foi mudo ao matadouro, sabendo que Deus ia prover, porque os dois tinham muita esperança e tinham muita fé na palavra de Deus. Abraão toda hora dizia, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá no momento, meu filho. Já Jesus não. Jesus sabia, por isso ele chorou sangue. Jesus sabia, gente, que o pai não ia prover, porque ele era um cordeiro que pagaria para Isaac não ser morto. E para todos nós herdarmos a vida eterna. É por isso que eu me empolgo com o Evangelho. É por isso que eu fico que nem uma criança recebendo o reino de Deus. Não tem nada mais alegre, mais divertido, mais espetacular na face da terra do que viver para Deus. Não tem não, gente. Cara, o filho era o cordeiro que morreu calado no lugar de Isaac. E aí eu pergunto para mim mesmo, e nós? Claro que não, gente. Nós somos os justiceiros gritadores que vai pegar o celular, o computador e vai gritar para o mundo inteiro a nossa raiva, vai gritar para o mundo inteiro a nossa sede de justiça. A gente não consegue subir calado, andando nos caminhos que a palavra de Deus nos conduziu a andar. A gente aqui tem duas possibilidades quando se depara com a palavra de Deus. Sabe qual é? A gente sair daqui e ser como a semente que caiu em solo duro,
né, que o vento leva, que está tão duro. Sabe por que está duro? Porque não tem as suas raízes em Jesus Cristo. As suas raízes estão na justiça própria, as suas raízes estão no futebol, as suas raízes estão na política, as suas raízes estão na crise financeira. E aí o que acontece? O espírito, ele vem de Deus, o espírito com E minúsculo. Ele vem de Deus. Então, quando entra no culto e ouve uma palavra dessa, o espírito se anima. Mas como o ego, as raízes estão no ego, quando sai daqui, despreza tudo e volta a gritar pelas coisas que Jesus não faria. Nós somos do céu. Se somos embaixadores do reino de Deus, nós não pertencemos ao sistema desse mundo. Nós temos que falar sobre o reino que a gente veio. Assim como o embaixador do Brasil nos Estados Unidos fala sobre o Brasil. Nós falamos sobre o reino de Deus. A gente precisa olhar para a nossa carne quando chegar em casa e der vontade de fazer algo que não é da palavra de Deus e dizer assim: aquieta-te minha alma, porque eu ouvi de Deus que eu não sou gritador, que essa lenha é para mim e no final a coroa vem sobre a minha cabeça. Deus destruirá os corruptos, os ladrões, os poderosos que se levantam contra ele. A gente não precisa se preocupar. Cara, nós somos os justiceiros gritadores. Sabe, quando a gente sofre uma injustiça, Abraão, e a gente escolhe resolver no grito, a gente está indo contra Jesus Cristo. Quando a gente recebe uma injustiça, quando a gente recebe um confronto, e a gente escolhe não resolver no grito, nós somos imitadores de Jesus. É só aí que a gente é sal da terra e luz para o mundo. Cara, você sabe que o que nos torna grande diante de Deus, gente, é quando somos injustiçados. Essas palavras são de Cristo, tá? Quando somos injustiçados, quando somos caluniados, quando somos roubados, quando somos denegridos, quando somos caluniados. Vocês podem botar um bocado de coisa ruim aí no meio. E ainda assim, conseguimos continuar andando fiéis a Deus, como Isaac, sabendo que o mundo quer nos matar, mas a gente confia no Deus que quer nos prover. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5:12. Mas esse governo, mas esse cara, mas essa situação, isso não pode ficar assim não, e minha doença, e isso, e meu dinheiro. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta. Cara, olha a palavra de Jesus, Silas. Para nada mais presta. Jesus está dizendo que se a gente não for como Isaac, a gente não presta. Só presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabe por que somos pisados pelos homens? Porque a gente se mistura ao mundo num nível que o mundo não consegue diferenciar se somos do mundo ou se somos filhos de Deus. Passa por cima. Não tem diferença. É difícil, né? O silêncio de Isaac no altar nos ensina algo poderoso, gente. Que há momentos em que a maior prova de força espiritual... Você entende o que é força espiritual? A maior força espiritual não é lutar contra a situação, mas é descansar na soberania de Deus. Aí a gente vai entender aquele salmo, gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está descansando ou você está gritando? Cara, me responda com toda a sinceridade do seu coração. Você consegue descansar na soberania de Deus? Não precisa responder alto. Não se enganem. Você realmente consegue descansar na soberania, eu estou falando. Não estou falando no Deus onisciente, na soberania de Deus. Ele é soberano e Ele é nosso Pai.
Você consegue descansar nisso? Se a gente não consegue, é porque não fez dele ainda pai. Porque eu garanto que um filho pequeno, que Davi, se tiver em sua casa, ele consegue descansar na sua soberania naquela casa. A gente precisa tratar Deus como pai. Salmos 46:10 vai dizer assim, ó: aquietai-vos, eu vou repetir, que vocês não entenderam, aquietai-vos e sabei que eu sou, eita glória, é forte, né, velho? Aquietai-vos, descanse, Abraão, saiba que eu sou Deus e agora eu sou teu pai. Ensinamento 2, sabedoria 2 eu tinha falado, né? Confiar quando tudo perde o sentido. Sabe por que eu falei isso? Porque confiar, Rose, quando tudo faz sentido, é fácil. É fácil demais, gente. Mas confiar quando parece o fim, meu amor, isso revela quem realmente crê. Quando tudo parece papapá, tudo destumbicado, você não vê nada e você confia, aí sim. Isso revela os que são retados mesmo, que confia no Deus da promessa. Porque muitos da gente aqui de baixo, a gente é muito aplaudido. Se eu quisesse ser muito bem aplaudido, eu sei o que eu postaria nas redes sociais. O que todo mundo quer ouvir. Os de justiça própria, todo mundo vai aplaudir, gente. Eu não quero ser aplaudido pelos homens. Eu quero ser aplaudido por Deus. Se os homens me aplaudirem, é sinal que esses estão na palavra também. Entenda, gente. Aquilo que a gente faz, a gente luta por coisas que o mundo gosta de aplaudir. O mundo vai aplaudir. Sua recompensa já foi feita aqui na terra. Muitos crentes estão colocando homens e mulheres nas alturas. São os representantes da justiça. Só que é da justiça terrena. Porque a justiça de Deus, ele fala assim, ó, meu reino não é desse mundo. Não recebe nenhum aplauso dos céus. Creem que são homens e mulheres de Deus, mas nunca conheceram o Cristo. É duro, mas é verdade, cara. Cristo. Se Cristo tivesse aqui, se essa fosse a geração dele, os evangélicos o chutariam. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu estou pregando em nome desse Cristo. Eu estou pregando na unção desse Cristo. Eu estou pregando no poder desse Cristo. Eu não tenho dúvida disso. E olha as cadeiras. Ele seria rejeitado. Por quê? Porque ele ia dizer, o meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, você acha que meu pai não destruiria todos os poderosos? Mas ainda não é o momento. Cara, Cristo é todo poderoso. O meu descanso tem que estar nele. Sabe, gente? Você que está focando na promessa da palavra, ou está focando na forma que a gente quer que aconteça? Você está focando na promessa da palavra, a palavra com P maiúsculo, a palavra é Cristo. Você está focando na promessa da palavra, ou está focando na maneira que você quer resolver o problema? Você sabe o que tem que ir para o altar hoje? É o nosso ego. A gente tem que chegar em casa, botar nosso ego no altar, ali do monte, sobe no monte ali, ó. Bota o ego no altar, pega o machado e decepa a sua cabeça fora. Aí sim, arranca esse ego do parte do corpo e a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo. Porque com esse ego, a gente não é parte do corpo de Cristo. Agora, quando o nosso ego for decepado na guilhotina, eu já aumentei o nível, né? Era decepar com machado, agora virou guilhotina. Mas não tem problema. Arrumou-se uma guilhotina naquele monte. Mas decepou o ego, gente. Agora Cristo reina.
Aí a gente trocou o fardo com ele. Aí é leve, é bom, é agradável, porque ele vai prover o cordeiro, o dinheiro, a saúde, a família, o que precisar. Porque ele fala que não há um que tenha deixado tudo por causa dele, que não receba 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. É uma promessa. Isaac era o filho da promessa. Repare, Isaac era o filho da promessa ou não? Pronto, acabou. A promessa de Deus para Abraão passava por Isaac. Aí o interessante que a morte de Isaac no altar, eu estou aqui entrando na cabeça de Abraão, porque eu entrei na máquina do tempo e entrei na cabeça dele também. A morte de Isaac nisso seria totalmente ilógico. Abraão devia pensar, peraí, se a promessa passa por Isaac, cara, eu vou confiar, esse Deus deve estar querendo me testar, alguma coisa vai acontecer. Nem que ele ressuscite, mas algo vai acontecer. Ele confiou na palavra que foi dita a ele. Hoje o Espírito Santo vai lembrar cada um de nós alguma palavra lançada sobre a gente, que a gente está achando que morreu, mas para a gente dizer no mundo espiritual, ei, eu estou lembrando, Senhor, e eu voltei a crer que o Senhor é fiel para cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir. Cara, essa máxima é muito simples, gente. Abraão e Isaac confiaram que Deus iria prover simplesmente por saberem que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então que tal, gente, a gente começar a confiar na mesma palavra que já determinou essa linda promessa aqui. Olha esses 3 versículos, se não é uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá. Fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Meu Deus, cara. E a outra ainda em Mateus 6,33, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aí que vocês precisam, lhes será acrescentado. E o que fazemos? Buscamos todas essas coisas no nosso braço e esquecemos do reino de Deus. É ou não é? Ai, gente. Eu bato no meu peito agora, gente, e tenho a coragem de dizer que às vezes eu estou assim, ó, Jesus, eu não confio em você. Porque quando a gente luta, quando a gente briga, quando a gente esquece, quando a gente não confia, o que a gente está dizendo é isso mesmo, eu não confio em você. Então é melhor a gente parar de ser cara de pau e chegar e dizer honestamente para ele, eu não confio em você. Eu lanço minhas confianças em ti, porque ele sabe nosso coração. A gente fala, Jesus, eu confio em você. E ele está lá, não. Aí ele joga uma prova. Aí ele fala assim, Jesus, eu confio em você, até as coisas saírem do meu controle. Quando saíram, eu vou do meu jeito agora. Jesus chamou a gente aqui, gente, para realinhar, porque ele quer cumprir a promessa, mas ele quer que a nossa fé esteja no mesmo nível. A gente precisa crescer na fé, gente. A verdadeira fé não exige que Deus apresente uma planilha para a gente, com todas as soluções, com todos os cálculos, não, gente. A fé faz a gente confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias apontam para o caos. Vem mais vírus, vem mais bactérias, fungos, protozoários, que a gente estudou em biologia, todos esses bichinhos aí, vem tudo aí. Vamos confiar ou não na palavra de Deus? Diz que vem muriçocas gigantes que picarão e as pessoas desejarão morrer e não conseguiriam achar a morte. Não importa se são drones, se são o que são, eles são insetos que saem do abismo e que vai picar a galera geral aí na grande tribulação. Eu vou estar arrebatado, creio nisso. Né? Glória a Deus. Gente. O altar prova o coração de quem entrega. O altar prova o coração
de quem entrega. Sabe, se a gente não está descansando, a mensagem que a gente dá no mundo espiritual, sabe qual é? Senhor, eu não confio em Ti. Se a gente não descansa, se Isaac desse um mata-leão em Abraão e descesse correndo, o que ele estava dizendo para Deus era o quê? Senhor, eu não confio em Ti. O que foi que Jacó fez ali com Lia? Vamos armar aqui, botar a pele de Esaú. O que é que ele disse para o Senhor? Senhor, eu não confio em Ti. O Senhor falou que esse filho seria o menor, deixa eu apressar as coisas. Só que era a propósito soberano de Deus. E quando é soberano, não depende da gente. Mas a maioria, 99,9% dos propósitos depende da obediência. E a mensagem do Senhor para nós é: eu não me agrado de você. Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Conte aí quantas vezes o Senhor deve ter olhado para a gente e dito: Maurício, eu não tenho me agradado de você. Comigo várias vezes. Mas graças a Deus que a fé é um dom de Deus. E um coração quebrantado pede para Ele aumentar a nossa fé. Senhor, eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. É Jesus, como assim, cara? Se você tiver fé, tudo é possível aquele que crê. Então, Senhor, aumente a minha... Olha que oração sábia, né? Mas só faz essa oração quem se quebranta. Só sai esse coração quem pega a palavra de Jesus e diz assim, eu me vi nessa situação, não ficarei chateado com o pastor. Porque não é comigo que vocês ficam chateados, não, vocês na internet. É com o próprio Deus. Porque se eu não estiver falando em nome de Deus, eu quero que Ele me fulmine. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. É forte, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, toda a tua mente. Não deixa se desviar. E não te estribes, não vá para o seu próprio entendimento, porque a gente vai entrar pelo cano. Sabedoria 3. A ordem invertida do milagre. Pense comigo aqui, mas fica aí, não dorme não. Antes do livramento vem a prova. É o contrário mesmo. Antes do livramento vem a prova. A prova vem antes do livramento. Antes da provisão vem a entrega. Não, peraí, como assim? A entrega é a provisão, não. Antes da provisão vem a entrega. É para você caminhar na unção que você vai receber quando chegar lá. Pela fé. Mas eu não tenho unção para abrir o mar, não. Vá pela fé. Quando você chegar lá, Deus vai te dar unção. E se não der, você vai morrer. Então, pela fé, você tem que ir antes. Você bota o pé, depois ele bota o chão. É assim, gente. Dê um passo de fé antes de tudo ficar bem. Olha o ato de fé de Abraão e Isaac. Eu não estou me distanciando do tema, não. Cara, Deus não iria matar Isaac, porque ele era fruto da promessa. Mas então, por que ele mandou Abraão sacrificar, gente? Deus não queria a grana do jovem rico. Mas por que Jesus mandou ele dar tudo, gente? Cara, o mundo espiritual se move pela fé. E a fé gera obediência. Em ambos os casos, é claro que Deus já sabia o que ia acontecer. Mas o coração de ambos ali, tanto do jovem rico, quanto de Abraão, quanto de Isaac, quanto de todos nós, gente, foram provados no fogo. E até Satanás se prostra diante daquele que foi aprovado por Deus na prova. Você entende isso? Rose, Deus já sabe como você vai passar a prova. Eu vou colocar que você vai sair vitoriosa. Mas Satanás não. Senão ele não vinha provar Jó, né, Gê? Senão ele não ia, olha meu servo Jó, eu vou fazer isso e ele vai cair. Deus já sabia que ele não ia. Mas por que Deus fez?
para ele ganhar autoridade diante de Satanás. Uma das coisas, tá? Para não dizerem aqui que se baseia o livro de Jó só nisso aqui, não. Você fica conhecido nas trevas, gente. No mundo espiritual. Satanás vai dizer, epa, você eu não sei nem quem é, você também não sei não. Agora, Paulo e Apolo eu respeito. Você só basta falar, shh, e o diabo sai correndo. Por quê? Porque você não reclama na prova. Você passa na prova. Primeiro você demonstra a fé. E depois Deus dá o galardão. Você quer ver que Jesus provê? Ele fala assim, mandou 70, em algumas versões fala 72, né? Fala assim, mandou 70 de 2 a 2 entrar nas casas, você lembra? Ele falou, não leve nada. Vai com sua sandália, vai com sua roupinha aí, e não leve nada. Não vai te faltar nada. Os caras não levaram comida, não levaram dinheiro extra, não levaram nada. Aí quando eles voltam, Jesus diz assim, faltou alguma coisa? Passou fome? Faltou comida? Faltou onde dormir? Não. Jesus proviu tudo. Mas Jesus, agora a gente não. Peraí. Se surgir essa grana, eu vou lá fazer isso. Ei, se eu conseguir esse emprego, eu começo a dizimar. Ei, se acontecer isso aqui em minha vida, aí sim eu começo a ajudar a igreja. Ah, se passar essa dor de coluna, eu começo a fazer outra coisa aqui. Ei, Jesus já deu para a gente todos os talentos. Jesus já deu para a gente todas as minas. Jesus já se deu inteiro pela gente. Agora é hora da gente se doar para Ele sem esperar nada em troca. Ou a gente se entrega para o reino de Deus, ou a gente não é digno dele. Quem larga a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. As palavras de Jesus são muito fortes. Quem amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu acho que a gente apaga esses versículos, gente. O pastor só repete como um papagaio. Sabe, gente? Deus sempre provê e nada falta. Nada. Mas a cultura da gente é, me dá que eu te dou. Me dá que eu te dou. Se isso acontecer, faz isso. Se a gente tivesse nisso, a gente estava ainda, nem tinha começado a obra, né, Jorge? Jorge virou para mim, é porque eu sou pastor que eu não ouço não, gente. Virou para mim e fez, pastor, se a gente não começar. E eu falei para ele, mas Jorge, não tem nada. Ele falou, pastor, eu já montei um bocado de igreja, já levantei, melhor dizendo, um bocado de igreja, eu sei que é assim. A gente tem que dar o primeiro passo de fé e Deus vai levantando. Não parou até hoje, velho. Ontem a gente ganhou ou o banheiro ou as grades. A gente decidiu pelas grades. Lutando, gente. A gente vai dormir, de manhã já tinha alguém oferecendo. É assim o reino de Deus. E quem oferece lucrará muito mais. Porque essa pessoa diz assim, eu estava esperando algo para ajudar vocês, mas esse algo está demorando tanto, quer saber? Divida em 10 vezes e mande a conta para mim, que eu vou tentar ajudar de alguma maneira. Porque tem um coração no reino de Deus, porque não esperou receber para dar. Deu, e eu tenho certeza que agora o processo vai vingar. Não porque ele fez esperando em troca, mas porque é uma promessa de Jesus. Aquele que pouco planta, pouco colhe. Aquele que muito semeia, muito colhe. É a lei da semeadura. Sabe, um filho falou com o pai assim, eu já contei isso aqui, não me chame de redundante não, pode chamar. Não tem problema. O filho falou para o pai assim, pai, você me dá essa caixa de chocolate se eu lavar a cozinha? Aí eu, não, filho, tome aqui a caixa de chocolate. Agora, se você se achar grato por isso, você lava a cozinha. Senão, não precisa lavar. E aí o filho lavou. Mas, pastor, isso é contraditório ao que você acabou de pregar. Está falando que tinha que ser o inverso, porque já foi dado. Pois é. Porque aqui esse pai é Deus. Porque tudo que a gente acha que está fazendo primeiro pela fé, a gente não está fazendo primeiro. Deus já proveu em nossa vida. Deus já proveu o amor na nossa vida. Deus já proveu o sustento em nossa vida. Deus já proveu o Filho sacrificado por nós em nossa vida. Então não há nada que a gente faça pela fé, sem antes ter recebido algo, que a gente não recebeu já algo bem antes.
A gente recebeu o dom de acordar de manhã e abrir os olhos. Cara, aquele vídeo que você me mandou, Rose, foi tremendo, porque falou assim, Abraão, se você acordasse amanhã, e é normal, com R$1 milhão na conta, você ia acordar jubilando, claro. E se acordasse com 5 milhões na conta? Claro que eu ia jubilar, eu ia acordar sorrindo, contando para todo mundo. Agora, e se você não acordasse amanhã? Não. Então, o que é mais importante? Você acordar amanhã ou você acordar com 10 milhões? Aí você vai dizer, não, acordar. Então, por que a gente não começa a acordar jubilando mais alto do que os 5 milhões? Se o acordar é muito mais importante. Isso mostra como somos ridículos. A gente dá valor às coisas. É claro que eu ia gostar dos 5 milhões, mas esse ensinamento não é sobre isso. Não é sobre os 5 milhões, a gente ficar muito feliz. Claro que eu ficaria. É sobre o fique mais feliz pelo simples fato de você acordar, não é, Máximo? Acordar, ter vida, ainda ser bonitão assim. E italiano. Gente, eu queria ser italiano. Diz que o meu nariz é de italiano, mas ele começou a ficar para baixo depois. Aí veio de português. Judeu para baixo. Gente, é top isso aqui. Sabe, toda vez que a gente for fazer algo para o reino de Deus, lembre-se dessa história. O Pai já te entregou o chocolate eterno. E esse chocolate se chama a graça. É isso aqui. Por que a gente recebeu essa graça agora? A gente vem ao culto. Por quê? Porque Ele nos deu a graça primeiro. Eu vou dizimar. Por quê? Porque Deus me deu a graça primeiro. Eu vou servir, eu vim varrer a igreja sem ninguém ver. Por quê? Porque Deus me entregou a graça primeiro. Porque eu com meu gênio, às vezes Abraão entrega uma música, não estou afim de pegar, e hoje eu vi assim, não, Abraão está certo. Eu vou pegar, porque tem que dar o melhor para Deus. Por quê? Porque Deus me deu a graça primeiro, então eu tenho que botar meu ego aonde? Na guilhotina. Já virou guilhotina mesmo, no machado, no cutelo. Cutelo é aquele menor, né? Que faz assim na galinha, no pescoço da galinha. Sabe, gente? Esse valor é imerecido, cara. É forte isso aqui, gente. Isso aqui eu vou pular isso aqui tudo. Você sabe que os únicos preocupados se vai faltar alimento na mesa somos nós. Os únicos preocupados que depois do dia 1º, como é que a gente vai fazer para sobreviver? É a gente. O único preocupado se o templo vai terminar a tempo somos nós. O único preocupado se Zé Filim vai ganhar o governo somos nós. Deus não está preocupado com nada disso. E Ele está dizendo, toca comigo esse fardo, porque eu já sei o final, eu já programei o final, descanse em mim. A gente fica preocupado à toa e Jesus está dizendo, vocês que estão preocupados, vocês que estão cansados, vocês que estão comprimidos, venham de mim, aprendam de mim, olha gente aqui, tomem meu jugo, tomem sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, acertei hoje. Me descobri outra que troca a ordem também, minha esposa, só podia ser da mesma casa. Gente, olha que interação, olha que coisa tremenda. Nem toda entrega faz sentido na hora. O altar é pesado, machuca, dá medo. Essa vida é assim, a gente está nesse mundo, a gente vai sair dando cambalhota o tempo todo. Mas toda obediência verdadeira gera um milagre no tempo certo. Não há como isso ser. Preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui é top. O cordeiro já estava subindo de um lado, enquanto Isaac e Abraão subiam do outro. Mas eles não viam. Mas o cordeiro já estava subindo. Deus já tinha preparado o cordeiro. Miguel já estava lutando contra o príncipe da Pérsia. Quando Daniel estava lá clamando e orando desesperado. Aí vem, né? O Gabriel chegou lá, abriu as asas e disse, ei, eu não lutei contra ele não, porque eu sou um mensageiro. Mas o guerrilheiro Miguel está lá já lutando, cara. Você não está vendo nada, mas a luta no mundo espiritual. Terceiro, o cordeiro já subiu até a montanha celestial.
para os que estão deitados no altar todo dia, confiando nele. Enquanto a gente está no altar, a provisão de Deus opera em todas as esferas, física, espiritual e eterna. Quer ver? Físico, Isaac, o cordeiro subindo a montanha sem que eles vissem. Espiritual, Daniel, o anjo guerreando nos ares, sem que a gente visse. E eterno, Jesus, o cordeiro celestial, entregue por nós. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se fizermos isso, tem provisão para a vida toda. Pela fé, Abraão, e por extensão, a submissão de Isaac, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Você vê? E Isaac sabia para onde estava indo. Isaac teve fé. Os dois foram provados. Não sei porque os filmes botam um garotinho, né? Vamos ficar de pé, por favor. Não desça do altar. Essa é a conclusão que eu quero dizer para vocês. Não desça do altar. E no último segundo, Deus interveio. E eu digo algo para a sua vida hoje. Pode ser daqui a um ano, Silas. Pode ser daqui a um mês, Abraão. Pode ser daqui a um dia, Níris. Pode ser daqui a um segundo, máximo, Mas uma coisa eu digo. Deus vai intervir. Deus vai prover. Maurício, Deus vai prover. Acalme o teu coração. Eu precisava ouvir isso. Deus não estava interessado na morte de Isaac, mas na morte do eu de Abraão e na submissão completa de Isaac. O seu ídolo tem que entrar na submissão a Deus hoje. E você tem que morrer o seu eu. Entregue seu ídolo na mão de Deus, gente. Deus continua não interessado na sua morte. Mas Ele quer a morte do seu eu, Abraão. Ele quer a morte do seu eu, Rose. Do seu eu. Minha diaconisa, meu diácono, minha esposa, Silas. Deus quer a morte do nosso eu, gente. A morte do eu que quer justiça própria. A morte do eu que está pensando em tudo e não descansando em Deus. A morte do eu que vive inquieto, gente. Hoje pode parecer o fim da sua carreira, o fim porque você se sente muito sozinho ou sozinha, você que está na internet. Pode parecer o fim porque você não vê. Parece o fim mesmo. Você não vê outra saída, mas Deus já enxergou. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus já enxerga depois da curva. Ele fala que a curva faz uma cara feia para você, mas Deus já viu lá, gente. Eu te afirmo, gente, essa incerteza, esse cenário escabroso é o cenário que Deus montou para se revelar de uma forma que você nunca o conheceu, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus quer se manifestar para a gente, e Ele criou todo esse cenário para Ele se manifestar como Jeová Jireh, e você saber que Ele é a nossa provisão. Aleluia. O Senhor é meu pastor e Ele é suficiente. Não pule fora do altar, não fuja do processo, gente. Aguente firme. Deus ainda está escrevendo essa parte da sua história. Num tempo certo, o céu vai abrir. Você vai ouvir a voz de Deus ecoar. E Ele vai dizer, no meu de repente, tudo mudou. Hoje precisamos não parar de crer. Eu vou terminar dizendo assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje.
no monte do Senhor se proverá. Rose, venha orar pela gente, por favor. Que Deus abençoe a todos. Confie, porque Deus proverá.